Fala pessoal, voltamos aqui com mais uma videoaula de matemática para vocês. Eu sou Leila Almeida e esse é o canal Friamente Calculado. Você que está assistindo essa videoaula, eu já vou pedir para você deixar aqui a sua inscrição para ajudar a fazer com que o canal cresça e melhor poder te ajudar também. Se você também tem alguma sugestão de matéria, algum conteúdo que você queira ver, tem alguma dificuldade, é só falar para a gente aqui no comentário que a gente vai preparar essa videoaula para você. Hoje nós iremos falar sobre potenciação ou potência, como queira. E para a gente começar a falar de potenciação, nós vamos começar pela definição de potenciação. Eu vou escrever aqui, ó, definição. E a definição de potenciação é uma base A elevada ao expoente n, que significa A vezes A vezes A, 3 pontinho A, ou seja, n fatores. A princípio fica complicado de entender o que significa isso, né? Mas eu vou explicar passando para você os números e aí eu vou falar para você o nome desses componentes. Esse A, ele se chama base. E esse N é o expoente. E uma potenciação, ela significa o número de vezes que essa base é multiplicada por ela mesma, né? Ou seja, n fatores, significa isso aqui, ó. Se você tem um valor 2, uma base 2 elevada a um expoente 3, significa que essa base vai ser multiplicada por ela mesma 3 vezes, ou seja, 1, 2, 3, ou seja, multiplicado, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, ou seja, n fatores aqui no caso é 3. Então, o expoente, e aqui a base, ou seja, 2 elevado à base 3, que é igual a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2 é igual a 8. Um outro exemplo, por exemplo, vamos supor que seja uma base 2 elevada ao expoente 4. Significa que essa base será elevada, será multiplicada por ela mesma 4 vezes, ou seja, ela está sendo elevada a 4. Então, ela vai ser multiplicada por ela mesma, 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, ou seja, 1, 2, 3, 4, 4 vezes, que é igual a 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é igual a 16. Ou seja, a potência é sempre isso, é o valor final. Uma potência significa a quantidade de vezes que a base foi elevada, foi multiplicada por ela mesma, conforme está no seu expoente. Nesse caso aqui, nós chamamos de 2 a terceira, ou também 2 ao cubo. Aqui nesse caso, 2 a quarta, se fosse 5, 2 a quinta, se fosse 6, 2 a sexta, se fosse 7, seria 2 a sétima, 2 a oitava, se fosse 8, 2 a nona, e assim por diante. Resumindo, então, é a quantidade de vezes que a base será multiplicada por ela mesma. Só que aí, nós podemos ir mais à frente agora na potenciação, e temos algumas regras de potenciação. Esse aqui são casos simples, mas temos algumas regras diferenciadas. Por exemplo, a primeira regrinha aqui, vou colocar aqui primeira. Vamos supor que nós tenhamos 7 elevado a 1.
A primeira regra é que toda base elevada ao expoente 1 será a própria base. Ou seja, 7 elevado a 1 é igual a 7. Se fosse outro valor, 5 elevado a 1 é igual a 5. Ou seja, toda base elevada ao expoente 1, o resultado será a própria base. Ou seja, a potência será a própria base. Se fosse, sei lá, 255 elevado a 1, o valor seria 255. Toda base elevada ao expoente 1, o resultado será a própria base, ou seja, a potência será a própria base. Vamos para a segunda regra. Segunda regra. Vamos usar o mesmo valor, só que agora 7 elevado a 0. 7 elevado a 0, o resultado, a potência, é igual a 1. Por quê? Porque nessa regra, toda base elevada a um expoente 0, a potência será sempre 1. Outro exemplo, se nós tivermos 5 elevado a 0, o resultado é igual a 1. Se for 255 elevado a 0, o resultado será igual a 1. Que é o resultado. Por quê? Porque essa regra significa toda base elevada a um expoente 0, expoente 0, expoente 0, expoente 0, a potência será 1, sempre 1. Vamos para a terceira regra. Na terceira regra, nós temos aqui 3 elevado a 2, que é uma fração, elevado a um expoente negativo. E aí, qual seria o valor? Antes de colocar o valor, eu vou falar da regra. Nesse caso, quando o expoente for negativo, nós devemos inverter a base e trocar o sinal do expoente. Essa é a regra, ou seja, quando o expoente é negativo, nós vamos fazer o seguinte, vamos inverter a base. A base aqui é 3 sobre 2, é uma fração, ou seja, nós temos uma base de fração elevada a um expoente negativo. Então, nessa regra, nós temos que toda vez que temos um expoente negativo, nós vamos inverter a base, ou seja, 2 foi para cima e o 3 veio para baixo. E aí sim, nós vamos elevar a um expoente positivo. Ele passa de negativo para positivo porque nós invertemos a base. E aí, na sequência, significa que se nós temos uma fração, tanto o valor que está em cima da fração, que é o numerador, quanto o denominador, os dois serão elevados à potência 3. Ou seja, será assim: 2 terços, sendo que 2 é elevado a 3, e o 3 também é elevado a 3, ou seja, 2 ao cubo, 3 ao cubo. Nós faríamos assim: 2 elevado ao expoente 3 significa ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 1, 2, 3. 2 vezes 2 vezes 2. E o 3 elevado ao cubo significa ele multiplicado por ele 3 vezes. Ou seja, 3 multiplicado por 3, 3 vezes. Que é igual a 2 vezes 2 é igual a 4, vezes 2 é igual a 8. 8. 3 vezes 3 é igual a 9. 9 vezes 3 é igual a 27. E o resultado é 8,27 avos, que é a nossa potência. Ou seja, 3 sobre 2 elevado a menos 3, o final, o resultado dessa potência é 8 sobre 27, ou 8,27 avos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós vamos continuar com potência na próxima aula, no próximo vídeo aula. Mas desde já se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito. Nos ajude, curta, compartilhe aí, fazendo com que esse canal venha crescer e que a gente podemos te ajudar
e nos ajudar a fazer com que esse canal cresça e ajudar você com a matéria que você tem de matemática aí. Um abraço e até a próxima.